Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, caros ouvintes aqui da Trincheira Política. E hoje nós vamos falar sobre uma nova série de animação que não está passando na TV, mas está passando no YouTube, um canal próprio da pessoa que criou. Chama-se Visipop. Eu vou colocar o link aqui embaixo. E esse canal Visipop nos proporcionou uma animação muito diferente do comum. E é por isso que nós vamos tratar dela aqui no canal. Essa animação se chama Hazbin Hotel. Por que é tão interessante? Essa animação, ela se passa, a história dessa animação se passa no inferno, onde existem vários demônios. Mas esses demônios não têm uma forma daquele demônio católico, digamos assim, vermelho e chifrudo. Pelo contrário, esse inferno parece ser bem colorido, de certa forma. As cores predominantes são vermelho, branco, preto e variações destas. Mas os personagens têm um ar carismático, chamativo. Eles têm personalidade, não são demônios feios, babões, sanguinolentos que saem matando as pessoas. Então, já começa por aí. Segundo, que esse inferno, evidentemente, é composto por indivíduos que morreram no mundo real e que passam para o inferno. Mas esse ato de passar para o inferno modifica a sua aparência. Então tem demônios que vão lembrar aranhas, tem demônios que vão lembrar pessoas, tem demônios que vão lembrar corujas, tem demônios que vão lembrar pássaros, tem demônios que vão lembrar um lagarto. Ou seja, a fisionomia desses demônios é humanoide, porém lembra sempre alguma outra coisa e não um demônio convencional, como a gente imagina vendo nos filmes de terror, nos filmes de ação, de aventura, aquela figura do demônio vermelho chifrudo. Bom, e o que é interessante? O interessante é porque os demônios fazem as coisas que a gente faz na vida real, aqui na Terra. Então no inferno tem prostituição, tem drogas, tem guerra de gangues, ou seja, são as coisas ruins, ruins, eu estou colocando aqui no que diz respeito a envolvimento com tráfico, envolvimento com crime organizado, essas coisas que existem na vida real, existem também no inferno. Então o inferno não é um mar de lava e fogo com gente sendo torturada, não, na verdade o inferno é o mundo real, a Terra, só que só acontece coisa ruim. Então as prostitutas sendo oprimidas pelos cafetões, as gangues brigando por ponto de venda de drogas, demônios sendo contratados para matar outros demônios por vingança, enfim, só coisa ruim. E a partir disso, uma personagem que é a princesa do inferno, ela é filha do suposto rei do inferno, ela quer provar que é possível redimir um demônio, ou seja, que um demônio pode, se for possível que ele permita, ele pode aprender a ser uma boa pessoa. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque o inferno está tão cheio de demônios, ou seja, aí já tem uma mensagem de que na Terra tem tanta gente ruim que não está nem cabendo no inferno. Que a única maneira que eles acharam de diminuir a população era através de chacina, deixar todo mundo se matando. E essa princesa acha que a gente poderia criar uma espécie de escola para as pessoas aprenderem a serem boas. Então o demônio aprenderia a ser bom e iria para o céu, o que abriria espaço no inferno para novas almas. E as pessoas não levam isso a sério. E o desenho parte desse princípio, ou seja, essa princesa tentando provar que existe redenção para demônios. E o mais interessante é que os personagens que fazem parte dessa aventura em busca da redenção são todos problemáticos. Uns são traficantes, outros trabalham na rede de prostituição, outros trabalham com jogos de azar e de aposta, enfim. Só que eles estão nessas posições porque eles também têm uma vida complicada. Então é interessante, porque eles cometeram crimes na Terra e foram para o inferno. E no inferno, eles estão também tendo vidas criminosas ou cometendo algum tipo de erro grave. Só que eles estão arrependidos. Alguns estão arrependidos. É isso que o desenho mostra. O desenho mostra que esses principais,
estão sendo mais vítimas do que exatamente opressores. Eles ficam alternando entre, puxa vida, eu estou aqui no inferno, eu mereço, mas eu gostaria de ter uma segunda chance, ou eu gostaria de mudar, mas ele não consegue, ou não sabe como, ou ele está sendo oprimido há muito tempo. Então vejam como a perspectiva que esse desenho cria é interessante, porque se passa no inferno, no último lugar onde a gente poderia imaginar que seria possível a redenção. E o desenho é muito bem feito, é estrangeiro, né, em inglês, mas dá para colocar legenda. A dublagem também é feita por outros youtubers, né? Ou seja, esse desenho não é feito pelo Cartoon Network, pela Nickelodeon, pela Universal, pela BBC. Não, é feita por pessoas que usam YouTube, que usam blogs, que fazem podcast. Ou seja, são pessoas, né, comuns, não necessariamente profissionais no termo de trabalharem para uma empresa, né? Ah, o sujeito aqui trabalha para Warner Brothers. Não, o cara trabalha para ele mesmo. Aí eles se juntam e criam esse desenho. Então o desenho é muito bem feito para algo que seria, entre aspas, supostamente não profissional. E eu acho que temos que dar uma chance, porque sim, você vai ver o desenho, ele muitas vezes pode abusar da violência, dos xingamentos e, claro, se passa no inferno, então as coisas que os personagens estão fazendo não são necessariamente coisas boas. Então eu não recomendaria esse desenho para crianças e jovens. Mas eu sei que eles devem ver esse desenho muito mais do que os próprios adultos. Que hoje em dia, né, os jovens veem coisas que um adulto até fica receoso de ver. Mas eu não recomendaria. Mas a temática que esse desenho explora é muito interessante, porque gira em torno da redenção, e quando ele se aprofunda nos personagens, você vê como os personagens estão num ciclo vicioso. Ou seja, eles fazem pecado, se arrependem, se sentem mal. Como é que eles fazem para afastar esse sentimento ruim? Fazem novo pecado. Então o desenho vai jogar com isso, né? O personagem é mau, mas faz um pecado. Mas o que seria um pecado no inferno? Pô, tá no inferno. Então, quer dizer, o cara tá no inferno, faz algo que é ruim e se sente mal. Mas todo mundo faz aquilo lá. Mas ele se sente mal fazendo aquilo. Mas ele é um demônio. Ele só está no inferno porque ele fez algo ruim antes, na Terra. Então eu acho essa dinâmica muito legal, muito educativa nesse ponto. E os personagens são construídos com uma profundidade, com detalhe. Você olha as faces dos personagens quando eles estão falando, você vê que eles tiveram cuidado de o que é uma face de tristeza, o que é uma face de susto, o que é uma face de apreensão, o que é uma face de medo, o que é uma face de, digamos assim, de surpresa. Tudo isso você consegue notar essas diferenças. É como se fossem atores. Então eu acho que vale a pena ver só por causa desse debate, de certa forma, que ocorre no desenho e dessa profundidade emocional e de perspectiva de vida, né, de questionamento de vida que os personagens muito bem construídos oferecem. Agora, qual seria a parte negativa? A parte negativa é, como falei, essa questão dos palavrões, da violência e talvez, vou colocar aqui, que poderíamos chamar de esquisitice, porque não são seres humanos, são personagens criados baseados em seres vivos, animais, misturados com humanos, de uma maneira que lembra até uma espécie de Disney, né? Os personagens tipo Donald, Mickey e Pateta são animais, mas eles têm características humanoides. Então esse desenho pega essa receita da Disney, só que faz uma versão no inferno, né? Mas é tudo muito colorido, não tem estripação nem nada do gênero, essas coisas, mas toca em temas pesados. Então eu diria que isso não é necessariamente ruim, mas pode assustar à primeira vista, porque não é um filme da Disney, entendeu? Ele bebe da Disney, desse desenho estilo Disney, onde os animais
disfarçados de humanos, digamos assim, no caso como demônios, para amenizar um pouco o que ele vai dizer, para não ter que colocar gente, onde ficaria mais, digamos assim, mais direto a mensagem, mas ao mesmo tempo ele explora sentimentos humanos e usa isso através dos corpos desses seres diabólicos. Então o próprio corpo deles muitas vezes demonstra ou representa algo que eles estão sentindo, ou algo a ideia que eles transmitem. Então tem um que está sempre enrolado numa determinada situação e ele parece uma aranha. Então você pensa, puxa, aranha, teia, enrolado, né? Tá sempre preso em alguma situação muito ruim. Né? Ao mesmo tempo ele trabalha como ator pornô, então ele também é aranha, entendeu? Ele captura as pessoas. Então você vê, é tanta simbologia que é interessante. Por isso que eu digo que é um desenho que passa mensagens pesadas e cria um clima ameno, mas engraçado, tem muito humor ali, mas são coisas sérias e que eu acho que o humor não é um humor para todo mundo. Mas eu daria uma chance, né, pediria para vocês verem esse desenho, porque ele traz sim reflexões importantes e eu acho que nós temos que incentivar essas criações independentes, porque ficar só dependendo de canal da TV paga para poder ver coisa bem feita ou bem intencionada, às vezes a gente pode até não gostar do estilo, mas a gente vê que o cara está tentando passar uma mensagem boa. Eu acho que a gente não pode ficar dependendo de empresa, não. De Netflix, de ser traduzido, de não ser traduzido, de sei lá o que, enfim. Temos que incentivar esses produtores independentes. Então, essa é a minha opinião, espero que vocês vejam. E se verem, venham aqui e escrevam nos comentários para dizer o que vocês acharam. Que eu também quero saber, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E espero que vocês consigam passar por essa crise, assim como todos nós desejamos, que todos passem e que todos fiquem bem no final, tá bom? Um grande abraço